Sabe, existe uma escuridão que nasce na ficção, mas que às vezes encontra um caminho para o nosso mundo. Hoje, nós vamos seguir os rastros de uma sombra que para alguns se tornou real até demais. Vamos pensar um pouco. Se fosse para escolher uma única assombração para caminhar entre nós, qual delas causaria tanto, mas tanto medo, a ponto de levar alguém a cometer atos terríveis só para tentar sobreviver? Para muita gente, a resposta seria essa entidade. Uma criatura com braços e pernas longos demais, sabe? Anormais, com tentáculos que saem das costas e o mais perturbador de tudo, um vazio liso onde deveria existir um rosto. Mas, de onde é que veio uma figura tão sinistra? A resposta não está em nenhum livro antigo, nenhuma lenda milenar. A origem dele é surpreendentemente moderna. Vamos entender como é que tudo isso começou. A história toda começa em 2009, num concurso de imagens paranormais num site chamado Something Awful. O usuário Victor Surge, que na verdade se chama Eric Knudsen, ele só queria criar algo assustador. Ele se inspirou nos mestres do terror, tipo Stephen King. A intenção era só fazer arte, entende? Ele não tinha a menor ideia de que a sua criação estava prestes a ganhar vida própria. Pois é, a criatura escapou do seu criador. Em pouquíssimo tempo foi parar em outros sites, viralizou e a lenda começou a ser escrita. E não por uma pessoa só, mas por milhares. A comunidade da internet transformou ele num predador supremo. Deram poderes terríveis para ele. A habilidade de se camuflar, de esticar os membros até alturas impossíveis, de se fingir de árvore no meio da floresta. E o detalhe mais arrepiante, a sua preferência por crianças, observando de longe, antes de se aproximar. E essa lenda ficou ainda mais forte por causa de um jogo. O objetivo era simples e aterrorizante: encontrar 8 páginas numa floresta escura só com uma lanterna na mão. E a cada página que se encontrava, a criatura chegava mais perto. Essa experiência interativa tornou o medo em algo quase palpável. E então, a linha que separa uma história do horror de verdade foi cruzada. Em 2014, só 5 anos depois da criação do mito, a ficção sangrou, de verdade. Tudo começou numa festa do pijama. Na manhã seguinte, Morgan Geyser e Anissa Weier, ambas de 12 anos, levaram a amiga, Peyton Lelautner, para um bosque. E lá, no ato de violência brutal, Morgan esfaqueou a Peyton. A menina foi deixada para morrer, mas, por um milagre, ela conseguiu se arrastar até uma estrada, onde um ciclista a encontrou. 19 é só um número, né? Mas por trás dele tá o horror. 19 facadas. Foi o que a Peyton, uma menina de 12 anos, sofreu. E não de um monstro sem rosto, mas das suas próprias amigas. É um número que ecoa a brutalidade, de um jeito que a gente nem consegue imaginar. E por quê? Bom, a resposta delas chocou o mundo. Elas fizeram aquilo para agradar o Slenderman. Elas realmente acreditavam que sacrificar a amiga iria proteger suas famílias daquela criatura que elas conheceram num site de histórias de terror. A justiça, então, determinou o destino das duas. A Morgan foi diagnosticada com esquizofrenia precoce e pegou 40 anos numa instituição psiquiátrica. Já a Anissa, com diagnóstico de transtorno delirante, recebeu uma sentença de 25 anos. E o caso de Waukesha não foi um evento isolado. A sombra do Slenderman se estendeu, sabe? Influenciou outros atos de violência. O medo, ele era contagiante. Naquele mesmo ano, uma outra adolescente, de 14 anos, depois de ler histórias sobre o Slenderman, botou fogo na própria casa. A intenção dela era matar a família. Por sorte, a mãe e o irmão conseguiram escapar. Mas, de novo, a obsessão que nasceu online transbordou para o mundo real, provando que o mito continuava inspirando horror. Hoje, a febre do Slenderman parece ter diminuído, mas a história dele deixou uma marca que não se apaga. Uma prova assustadora de como uma ficção pode ter consequências terrivelmente reais. E isso tudo nos leva a uma pergunta final, e bem desconfortável. Onde é que a história termina e onde o mundo real começa? A lenda do Slenderman nos mostra que, às vezes, essa fronteira é terrivelmente frágil.